por favor, e abra a sua Bíblia. E nós vamos andar alguns pedacinhos da Bíblia nesta noite, em alguns textos que o Senhor me trouxe para estarmos ministrando para a casa dEle, para o rebanho dEle, em nome de Jesus. Amém? Deixa sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Queridos, em todo lugar do mundo que tem objetivo de crescer, que tem como primazia a evolução, tem ordem, tem disciplina, tem regra. Até no inferno, o diabo exige que os demônios se submetam ao maioral deles. Em qualquer lugar, qualquer instituição, em qualquer agremiação, civilmente organizada, estruturada, é necessário viver debaixo dos estatutos de uma agremiação. Quem faz parte de alguma instituição desportiva sabe que há regras estatutárias lá. Quando você participa de uma academia, ela também tem o que pode e o que não pode fazer. Quando nós somos conduzidos à Carteira Nacional de Habilitação, nós aprendemos também o que devemos e o que não devemos fazer. E sempre nós vamos encontrar os que fazem o certo e os que fazem errado. Todos nós fazemos juramento quando nos batizamos, quando casamos, e até quando apresenta criança aqui, que muita gente vem aqui, às vezes traz os de fora, e não sei se eles se dão conta do que estão fazendo, mas estão assumindo um compromisso diante de Deus, de educar os filhos nos caminhos do Senhor. Esse é um compromisso que nós assumimos. Todo ser que teme a Deus também tem como regra, primazia, submeter-se à vontade do Senhor. Quando eu prestei um concurso público, e aqui tem vários que assim o fazem, nós fazemos um juramento. O juramento é cumprir o dever, cuidar da paz, da ordem, para que a sociedade viva bem. E não justifica o baixo salário como forma para praticarmos o crime, seja a omissão, o crime de peculato e etc. Todos nós temos como obrigação e estamos vivendo debaixo dessas condições. Nós moramos num país civilizado, numa cidade civilizada, e o município também tem a sua lei orgânica, o município tem também as suas regras. Quem a elas não se submete tem as suas penalidades, tem direitos e tem obrigações. Assim como dentro de um contrato, esta regra ela é clara e precisa. Direitos e obrigações. O problema da gente é que nós temos dificuldade de obedecer. E sempre nós vamos trazer uma justificativa para o fracasso. Sempre. Sempre nós vamos trazer uma argumentação para algo que não saiu conforme tinha que sair. Sempre. Via de regra, é muito mais confortável eu dizer assim: o problema foi que o retorno me atrapalhou na mensagem,
do que eu dizer, não, eu não orei, eu não me consagrei, eu não busquei a direção do Senhor, por isso eu não tive êxito naquilo que Deus poderia me usar. Só que essa resposta, essa conduta, ela não vem de agora, mas não nos imune das consequências. Então, eu posso pegar o meu carro e passar em frente a um hospital a 100 km por hora, desrespeitando a lei de silêncio e o controle de velocidade. Os radares, os órgãos competentes que estiverem ali, se me detectarem, eu posso alegar o seguinte: é que eu estava atrasado para ir para o trabalho, por isso eu cortei o caminho e passei buzinando. Não vai colar, não vai justificar, porque a regra, a lei é clara. Diz o latim, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. E por isso, nós também somos tratados. A vida com Deus não é feita exclusivamente de só Deus é amor. Deus compreende como eu sou. Deus há de entender como eu sou. É o meu temperamento, é o meu jeito. Eu nasci assim. Eu não penso assim, eu não compreendo assim. O fato de eu não respeitar a Bíblia, o fato de eu não me submeter às Escrituras, não anula, não rebaixa, não diminui, não regride o valor das Escrituras. Nós vivemos em sociedade, passamos pelas fases escolares, o mundo tem um monte de opções, desde o primeiro ano primário, que hoje eu nem sei mais como chama, vai no barulho quem quer, entra pelo caminho da desobediência quem quer. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. E esses dias, esses últimos 60 dias, eu venho pensando na minha vida como pastor. Acho que eu preciso melhorar. Eu preciso sempre estar buscando crescimento espiritual, na oração, no jejum, naquilo que são minhas atribuições, mesmo que isso muitas das vezes vá contra aquilo que eu quero. Mas se eu quero Jesus, se eu me submeto a Jesus, se eu sou servo do Altíssimo, eu preciso entender que há um caminho para ser seguido, e fora disso, não há outro jeito. Mas a gente, quanto ser humano, é uma luta que só pode ser vencida com honestidade, que só pode ser vencida debaixo da palavra. Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade, o que, Santa Igreja? Pronto. É isso aqui. Qualquer coisa fora disso é procedência maligna. Mas, Senhor, eu achei que... Quer ver uma coisa? Gênesis 3, verso 2 ao verso 12. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável. Repete comigo: agradável
Mais uma vez, agradável aos olhos. Repete comigo, agradável aos olhos. Mais uma vez, agradável aos olhos. Bate no ombrinho do santo ou da santa que está do teu lado e fala assim, agradável aos olhos. Agora me ajude e pergunte para ele, ouvistes? Mais alto, ouvistes? Crês tu isto? Pergunta. Crês tu isto? Então vamos lá. E agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que Deus é para o primeiro casal da terra? Deus é criador, Deus é protetor, Deus é provedor, Deus é consolador, Deus é pastor. Mas isso não bastou para o casal escolher errado, optar, tomar decisão, exercício do livre-arbítrio, um direito dado por Deus de escolha, livre-arbítrio, livre para decidir, livre para optar, livre para fazer o que você desejar. Indiretamente, implicitamente, está contido na lei quando o Senhor diz para o casal, vocês podem fazer de tudo, só não comam disso. Mas Deus não disse, vou matar vocês se vocês comerem. Deus disse, não faça. É uma condição sine qua non, ou seja, para que haja vida, precisa ter obediência. Uma coisa está ligada à outra. E sabe o que é incrível, irmãos? É que antes de errarmos, nós sempre sabemos o que é erro. Por exemplo, se eu perguntar agora, é correto pegar o celular, ficar conversando no celular na hora do culto? Não, não é. Porque nós sabemos que não é. Na hora do culto não é. E por que algumas pessoas desrespeitam? Porque escolha. É correto entrar nos templos seminu? Não. Falta de respeito, de temor à casa de Deus. É correto traficar? Não é correto, é errado. Mas até que entremos no erro, há uma comunicação universal de Deus à humanidade, que todos nós sabemos, são alguns dos atributos comunicáveis de Deus aos homens, entre eles, o que é certo, o que é errado. E é interessante que quando nós erramos, ou antes de errar, nós sempre temos o conceito de que é errado. E até então, nosso dedo, nossa voz, nossas condutas apontam dizendo, é errado, é pecado, é falha. Mas no momento em que nós
infringirmos a linha imaginária da transgressão, a coisa muda. No momento em que nós mudamos de posição entre observadores da lei e cairmos na infração da lei, nós mudamos o entendimento. Como assim? Como que alguém pega o carro e entrega o carro na mão de pessoa não habilitada para dirigir? É crime? É crime. Você quer ver uma coisa, irmãos, que não entra na minha cabeça? Não entra na minha cabeça. É o sujeito ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de entorpecente e pegar o carro para dirigir. Aí ele mata e aleja os outros e pega quantos anos de cadeia? Nada. Fica a família da viúva, a mãe que chora, um deficiente, e dá o que para ele? Nada. Nesse Brasil, nada. Mata, aleja. Mas não sabia que não podia beber? Sabia. Aí você vai conversar com qualquer... Sabe o que é? Aí começam as justificativas. Por que você ingeriu bebida? Não vai trazer a vida da pessoa de volta, mas a gente sempre quer trazer uma justificativa. É incrível como que nós temos essa ideia, esse senso, esse consenso. Eva e Adão sabiam e foram informados sobre a desobediência e a obediência. Eles sabiam, não eram ignorantes quanto ao fato, mas apesar deles saberem, eles optaram, manifestaram desejo através do livre-arbítrio e manifestaram a sua decisão pela desobediência da ordem dada pelo pastor Yahvé, pelo Criador do universo, pelo protetor. Resolveram por deliberação própria fazer o que não devia, mesmo Deus falando para não fazerem. Só que logo depois que eles erram, de pronto vem justificativa. Olha o que Adão disse para Deus. Adão, quem te disse que estavas nu? Sabe o que ele disse? A mulher que tu me destes. Ah, é? Quer dizer que você errou por causa da mulher que eu te dei. Mas eu não te dei uma ordem. Mas olha como é a justificativa para viver no pecado, para justificar erro. Quando a gente não é honesto com Deus, com a igreja e 99,9% com o pastor. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu de comer e eu comi. Mas você sabia, santo varão, você sabia, sempre nós teremos que arcar com as nossas escolhas. Ainda que a gente culpe terceiros, ainda que a gente culpe alguém, nós seremos sempre responsabilizados pelas nossas escolhas. O pastor Yahvé, o Senhor Adonai, que passeia todas as tardes na viração do dia pelo Éden, que tem onisciência, onipotência, onipresença, mas respeita as nossas decisões e não interfere no que eu quero. Você quer? Pode fazer. Você quer tomar dessa água? Pode tomar. Você quer comer dessa árvore? Pode comer. Só que a primeira coisa, quando o Senhor faz uma pergunta para eles: Adão, quem te disse que você estava nu? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu. Como assim, cara? Eu te dei uma esposa para te fazer feliz, para você cuidar dela, para você ser bem-aventurado, para você procriar. Era para você estar. Não, a mulher que o Senhor me deu, está na Bíblia. A mulher que o Senhor me deu, ela que me levou a errar. Ah, é? Não fostes tu
que recebesse de mim a palavra, e por causa de uma situação paralela, você agora diz que você comeu do que sabia que não era para comer, que não podia comer por causa dela. O que Adão quis dizer? A culpa é do Senhor. Foi o Senhor quem me deu essa mulher. Eu peço emprego para Deus. Eu peço prosperidade para Deus. Eu peço família para Deus. Eu peço coisas para Deus. E Deus me dá. E eu me perco na minha desobediência e digo assim: o culpado é o Senhor que me deu uma Ferrari. O culpado é o Senhor que me deu uma casa com piscina. O culpado é o Senhor que me deu isso, que me deu aquilo. E esta manifestação, olha onde atinge. O que Eva quis dizer quando o Senhor pergunta para ela: quem te disse que você estava nu? Ela disse assim: a serpente que o Senhor que fez. Ah, que coisa. Então a serpente é culpado de você, Eva, comer, e Adão é culpado de você dar para ele a comida. Interessante que funciona assim, que em certos casos é mais fácil dizer que a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. A culpa é do pastor. O pastor Deus, o pastor Adonai, ele é culpado. Mesmo ele dizendo para mim o que eu não podia fazer, não devia fazer, mas ele me deu a mulher. E você, Eva, a cobra que o Senhor criou, a serpente que o Senhor criou. Se não fosse ela, eu estava crentinho da Silva até agora. Não diga. Quer dizer que então que o culpado é a cobra. Sim, e para o Senhor o culpado é Eva. Ah, tá certo. Então, tá tudo bem. A culpa é minha, disse o Senhor, na minha versão. A culpa é minha que te abençoei. A culpa é minha que te coloquei no jardim. A culpa é minha que te dei uma companheira. A culpa é minha que te dei autoridade para dominar e você foi dominado. É interessante. Abra a Bíblia, Gênesis 4, 3 a 14. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias, dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. Repete comigo: irou-se Caim. Mais uma vez. E Caim ficou com raiva fortemente. E descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, hein? E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve, está escrito, sobre ele deve dominar. Ou seja, não é o pecado que manda em você, é você quem dá ordem para o teu corpo. É você quem dá ordem para a tua mente. É você que dá ordem para os teus impulsos. É você quem dá comando para a operacionalidade do carro, do celular. É você quem diz para o dinheiro: eu mando em você, e não você em mim. Caim, você deve, é você quem deve dominar e não ser dominado pelos sentimentos, pelas circunstâncias. É você, Caim. E falou Caim com seu irmão Abel. Parêntese. Adiantou Deus falar com Caim? Adiantou? Por que Caim não ouviu Deus? Porque ele não quis. Deus é provedor, criador. Deus é Salvador.
Deus é o pastor de Caim, de Abel, de Adão e de Eva. E a conduta de Caim, irmãos, quem não ouve Deus, vai ouvir homem. Se a Bíblia não é temida por mim, se a Bíblia que eu quero ir para o céu, mas eu não me submeto na sua plenitude, se este Deus da Bíblia, Ele que tem poder, autoridade, amor, misericórdia e etc., se eu não me submeto a Ele, eu preciso estar ciente de que Lúcifer, o diabo, conheceu, sabe, andou por lá, mas não é o fato de saber da existência. O diabo pode fazer o que ele achar que ele pode fazer dentro da permissão de Deus, mas não mudará o teor da palavra, o que lhe está determinado. Nós podemos viver do jeito que quisermos, nós podemos jogar a culpa dos nossos erros no diabo, no pastor, na igreja, em Deus, mas isso não vai mudar quem eu sou aqui dentro, a minha natureza. Eu posso blasfemar, eu posso virar a cara, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso, eu não tenho como eu me esquivar do dia em que eu, querendo ou não, vou me curvar diante de Deus, quem crê e quem não crê, e prestar contas do que eu falei, do que eu fiz, do que eu fui omisso e do que eu pratiquei. Caim, você deve dominar. E Caim, então, Deus falou, entrou aqui, saiu aqui, porque ele está com raiva do pastor Yahvé. O senhor aceitou a oferta do meu irmão e a minha não? Ele chama o seu irmão, convida ele para ir no campo, se levanta contra ele e mata o seu irmão. E Deus viu. E Deus não impediu. O Senhor permitiu o registro desse ato para também manifestar a sua palavra. Abel está com Deus. Agora, o que você fez, Caim, você também pôde escolher. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Pastor, se Deus é onisciente, por que ele pergunta para Caim aonde está teu irmão? Deus sempre nos dá uma chance de conserto. Não é para sempre. Mas Deus, enquanto não volta através de Jesus, a sua segunda vinda, Deus nos dá chance. Você vai perceber que alguns homens da Bíblia pecaram e esconderam o seu pecado, e transferiram as consequências do seu pecado para Eva, para a serpente, para Abel, e a cara de pau de Caim, o culpado é o Senhor que me deixou irado, viu Deus? O Senhor me deixou com raiva. Eu joguei a bola e quebrei o vidro porque fiquei magoado com o Senhor. O Senhor simplesmente fez diferença entre eu e o meu irmão. Mas por que será que a oferta do seu irmão Deus recebeu e a sua não? Porque a gente conhece a história, a gente sabe que um vivia debaixo da palavra. Para ele, as primícias, o primogênito era importante. Para o outro não, ele comparecia diante do culto. Na sua apresentação de oferta,
ele dava qualquer coisa, ele dava aquilo que ele queria. E Deus nunca vai dizer para nós: ó, estou te obrigando a fazer isso aqui, a palavra está aqui. Mas quem se submete a Deus e a sua palavra, não adianta amá-lo. Não adianta ter uma Bíblia em casa. Não adianta ter uma Bíblia com letra extra gigante, ter a Bíblia no celular, no tablet, versículo bíblico no para-choque do carro. Não adianta usar uma camiseta evangélica escrito Senhor é Deus. Não adianta eu me vestir para vocês debaixo de um rótulo aonde eu transmito uma ideia errônea ou certa de santidade, mas quem eu sou, o lobo que está dentro de mim, domina. E ele mata o seu irmão, e Deus pergunta para ele: o que você fez? Ele diz: eu não sou responsável pelo meu irmão, ainda é mal educado com o pastor Adonai. Ainda diz: não tenho nada com isso. O Senhor diz: a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Agora, você estava na bênção. Eu te dei a chance de mudar de postura. Eu te dei a chance, rapaz. Antes de você matar o teu irmão, eu não disse que ia amaldiçoar a tua terra. Eu não disse que é a tua produtividade. Eu não disse que ia tirar o teu emprego. Eu não disse que ia tirar a tua casa. Eu não disse que ia tirar a tua saúde. Eu não disse que eu disse para você: escolhe o que você quer. Mas você é tão egoísta, tão egocêntrico, tão ruim, que você preferiu matar um inocente do que assumir que você é ruim, que você é um cabra que precisa se converter. Então você mata o teu irmão, porque ele é a oferta. Você mata o teu irmão, mas se esquece que eu vi. Verso 13. Então disse Caim, 12, continuando: fugitivo e vagabundo serás na terra. Que coisa, meu Deus, Deus chama Caim de vagabundo. Você vai ser fugitivo e vagabundo sobre a terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade. Olha que voz de anjinho. É maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Oh Jesus de amor. Oh Jesus, tu me conheces. E o inferno diz amém. Mata os outros. Tem o direito de escolher o caminho. E ainda quer dar de vítima. Toma vergonha na cara. Toma jeito. Quem te disse que para entrar no céu é na tua safadeza? Quem te disse que jogar culpa sobre mim, porque sou pastor, te imune dos teus pecados? Quem disse que eu jogar os meus erros sobre culpa da Convenção do Estado de São Paulo, Deus vai me tratar como um coitado? Tu sabes o que fizeste. Senhor, o Senhor me lança fora da terra. Senhor, a minha maldade é tão grande que não pode ser perdoada. Não, não é não. Você só matou teu irmão. Vai lá e conta para tua mãe, fala: mãe, eu briguei com o Bel. Eu briguei com o Bel. E eu resolvi dar uma pedrada nele e matei ele. Vê, conta para tua mãe. Você acha que a sua mãe vai comprar um bolo e vai fazer um bolo e dizer Happy birthday to you para você? Parabéns. Vem cá, deita no colo da manhinha. Vem cá, deita no colo de mamãe. Mamãe te entende, tu mataste o Abel. Eis que hoje o Senhor me lança de longe da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Sabe, irmãos, Deus é tão misericordioso, que você não me pergunte que eu não tenho essa resposta. Por que em alguns casos Deus tem misericórdia X, e com outros casos Deus tem misericórdia Y?
o que eu vou te responder é: Deus é soberano. Ele é o Senhor. Ó, escuta o que eu vou te dizer. Porque está cheio de teólogo aqui na terra dizendo assim: eu entendo assim, continuo entendendo assim e continuo indo para o abismo. Continue. Mas sabe o que é Deus? É que eu penso que o que Deus para Caim, consolador, pastor, provedor, protetor, criador, quem deu o que quis foi Caim. E quem deu o que quis foi Abel. A gente sempre vai escolher. Amém ou não amém? Alguém tem dúvida? Eu escolhi ser policial. Prestei concurso, estudei. Sabia que ganhava mal. Eu tenho familiares. Eu venho de família de militares, de caserna. Escolhi. Não vale porque ganha mal e pelo erro. Não vale. Quem deu o que quis foi Caim e foi Abel. O Senhor pergunta para Caim: por que o teu semblante caiu? Ele diz pelas entrelinhas: porque o Senhor aceitou a oferta de Abel e a minha não. Mas rapaz, vê se tem cabimento um negócio desse. Você quer que eu aceite o erro? É isso que você está dizendo? Você quer que eu aceite o erro? Deus para Caim, Deus está dizendo: escolhe o que você vai querer para a vida, bem ou mal. Essa noite, aqui nesta casa, nós estamos tendo a chance de ouvir a palavra que passou por mim, que sacudiu da esquerda para a direita, que arrancou o pó, que tirou as traias, que liberou as escamas, que arrancou as garaté e falou: você vai subir no púlpito, hein? Então vai para você primeiro. Escolhe o que vai querer para a vida. Agora a gente não vê inferno. Agora a gente não vê juízo. Mas eu pergunto: isso invalida a palavra? Não. Existirá julgamento? Sim. Vou prestar conta das minhas escolhas? Sim. As minhas mentiras eu vou prestar conta? Sim. O que eu faço ou deixo de fazer com o meu corpo eu vou prestar conta? Sim. O que eu faço ou deixo de fazer com o dinheiro que Ele me dá eu vou prestar conta? Sim. E Deus não vai fazer nada? Não. Eu posso escolher quem eu quero ser. Eu posso escolher ser crente. Eu posso escolher ser religioso. Eu posso escolher ser simpatizante. Eu posso querer ser ateu. Eu posso ser blasfemo. Eu posso ser murmurador. Mas eu não sou juiz. Deus diz para Caim: escolhe. Caim mata Abel. De quem que é a culpa de Caim matar Abel? Quem vocês acham? De quem que é a culpa de Caim matar Abel? Não. Não. Na teologia de Caim, não. Na teologia de Caim, o culpado dele matar Abel, sabe quem é? Quem? Por quê? Deus, o pastor Adonai, o pastor de Israel, é o culpado do nervosinho de Caim. Sabe que outra coisa de Caim que eu fiquei lendo essa tarde? Ele pergunta para Deus assim: quer dizer que eu vou ser punido por matar meu irmão? Não, Caim. Eu vou dar leite de cabra alpina para você, com leite Nam batido com morango. Cainzinho do papai. Quer dizer então, Deus, que eu matei meu irmão e só porque eu matei meu irmão eu mereço agora ser punido? O que vocês acham?
Hein, Santa Igreja? Caim merece? Mas Deus que gerou isso aqui, irmãos. Na teologia de Caim, ele erra por causa de Deus. Não é ele que erra porque ele é uma peste. Cabra duro. A mãe dele errou e disse assim: a cobra, a serpente. O pai dele diz: a mulher que tu me deste. É interessante que na hora de casar não é a mulher que tu me deste, né? Na hora de casar a gente vai pelo violãozinho do corpo, pelo zoinho de gato, a gente vai por algumas coisas, aí depois que dá nhaca, a mulher que tu me deste. Na hora de casar, olhou aquele cara falando com aquela voz, locutor de FM da madrugada, Love Store, apaixonou, aquele perfumão das galáxias, aquele cabelão. Fala, gata. Agora, o marido que tu me deste. Ah, o marido que eu te dei. Quer dizer que o marido que eu te dei. Interessante que eu não lembro de você ter aguardado eu responder quando foi para tu casar. Você quis e falou: Deus abençoa. Está escrito lá no memorial. Eu quero. Você quer. O senhor não falou nada até agora, que se lasque de Goiás. Eu vou marcar o noivado, vou casar e que se dane futebol e clube. Aí deu só nhaca. Deus, olha bem que marido o senhor me deu. Eu te dei? Eu te dei? Não, tu quiseste. E tu nem esperaste eu orar. Tu foste para o carro com ele. Tu foste para a intimidade com ela. Tu foste para o motel. Tu ficou nos amassos. Tu ficou nos nudes. O namoro de hoje é nudes. E eu tenho culpa. Agora você vem aqui na igreja, quer que eu faça o casamento, e eu sou. Ah, tá certo. Eu mereço ser punido então, Deus? Na teologia de Caim, ele não merece ser punido. Sabe por quê? Porque Deus é culpado dele ter uma opinião secundária sobre Deus, dele não respeitar Deus, dele não levar Deus a sério. O culpado de Caim matar Abel, na teologia de Caim, é o pastor Yahvé Adonai. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, 6 e 8. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre herança? Sua herança? Verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Verso 8. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ponto e vírgula. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Bom, Samuel é profeta, e como profeta de Deus, Samuel é o que tem a incumbência, a ordenança sacrificial, ministerial de oferecer sacrifício. Isso pertencia aos sacerdotes. Saul era rei, um papel importante, mas ele era rei e não sacerdote. Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias em Gilgal. E aí você vai olhar no capítulo 11 de 1 Samuel, e você vai ver que existe lá os dias em que completou o 7º, e Saul estava lá e esperou. Mas, por que no capítulo 13 fala diferente, que a gente vai ler daqui a pouco? Porque subentende, tem como aquilo que está transcrito na Bíblia, que a posição de Gilgal dividia quem estava do lado de cá do rio, quem estava do outro lado do rio. E Samuel era um. Ele tinha que correr a terra para que num caso de guerra, para que no caso de uma peleja, esses dias ele pudesse estar lá
e o povo com ele. Só que quando a gente quer as coisas de Deus, a gente obedece. Mas quando eu quero fazer do meu jeito, não é bem assim. Saul, ele foi para Gilgal, esperou lá. E nós vamos encontrar no capítulo 13, eu estou ganhando tempo com você, quando os filisteus declaram guerra para Israel. E Saul agora, que já foi orientado, vá para Gilgal, me espere lá 7 dias. Saul vai com a tropa para lá, e ele vê que os filisteus estão se alinhando, estão se organizando, e alguns homens estão tomando posições de recuo. Cuidado, viu, irmão? Cuidado com as posições que algumas pessoas estão tomando de recuar, porque este recuar não significa que o milagre não virá, ou que Deus as honrará. Essas pessoas, soldados israelenses, hebreus, eles recuam e não aguardam. E Saul, rei, ele toma uma decisão de pegar um animal e para transparecer para a tropa, para invocar o nome de Deus em cima de uma coisa que Deus não vai abençoar, ele toma uma função chamada usurpação. E ele então pratica um ato sacerdotal sem que fosse sacerdote. Ele acaba de fazer o sacrifício, imediatamente, ainda dentro do 7º dia, Samuel chega e fala: o que você fez? Aí ele diz: sabe o que é? É que o Senhor demorou para chegar, mas não tinha uma palavra que era 7 dias? Era. Por que você colocou a mão naquilo que não devia colocar? Sabe o que é, profeta, sacerdote? É que o Senhor demorou para chegar, e eu fiquei achando que... E aí começa as justificativas. Já que o Senhor não veio no horário, eu botei a mão. Eu orei 30 dias, eu orei 1 ano, eu orei 1 semana, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Senhor não me respondeu, eu então fui e tomei minha decisão. Isso não invalida a palavra de Deus. A palavra de Deus, através do profeta, que o consagrou, que derramou azeite, que esteve com ele 7 dias anteriormente, quando ele foi ordenado. 2 anos se passam. Agora está ele ciente do que ele deve fazer, mas as circunstâncias mudaram. Agora ele é rei. Agora ele já ganhou algumas batalhas. E como é que ele vai ficar perante os outros? Ele tem que jogar para alguém a responsabilidade. O que ele diz? Ele diz: você se atrasou, pastor Samuel. Você é o culpado de eu pecar contra o Senhor. Eu. Imagine se eu fosse Samuel. Saul, eu estou dentro do 7º dia que Deus falou comigo para falar com você, mas o Senhor não chegou no horário que eu achei que ia chegar. Aí porque eu não cheguei, você fez isso. Então eu sou culpado, né? Olha, Saul, vou dizer bem a verdade para você. Vou falar bem o que você merece ouvir, viu, Saul? Ele joga a culpa em cima do pastor Samuel. Eu errei porque o Senhor não estava aqui. Eu errei porque no meu relógio o Senhor tinha que estar aqui há 15 minutos atrás. O Senhor não estava, eu fiz. Sabe como é que é hoje? A gente vive numa condição que alguns sugerem que às vezes a circunstância nos forçou a escolher o menor dos males. Sabe aquela frase que alguém diz: se correr para cá o bicho pega, se ficar para cá o bicho come. Mas quem está em Deus, a segurança não vem daqui, a segurança vem de cima. O socorro nunca vem dos homens, o socorro vem de Deus. Eu tomei a decisão porque eu quis. E o que ele faz? Ele diz: não, Senhor, o Senhor que não estava aqui. Ah, entendi. Então o culpado é o pastor Samuel. Você transgride a palavra e eu que sou culpado. Hoje,
Alguns dizem que o pecado é inevitável em algumas situações. Eu pequei, mas Deus entende. Não diga. Eu acabei de mostrar na Bíblia para você que não é assim, não. A teologia do inferno. Deus entende. Me parece que pela Bíblia não entende. Me parece que na Bíblia Deus espera um arrependimento. Aquele que peca, se arrepende e confessa, alcança a misericórdia. Justificativa por erro não existe na Bíblia. Existem homens que pegaram as Escrituras e fizeram do jeito que quiseram. E por isso nós estamos também pregando hoje aqui. Outros dizem assim, não, pastor, não dava mais para aguentar. Você tem que entender. Mãe, todo mundo foi na festa, mãe. O maior clima. Mãe, como é que eu não ia beber na festa, mãe? Mãe, a menina estava dando em cima de mim. Ou eu tomava uma pílula, ou eu usava preservativo, ou você tomava posição de crente, ponto. Fugisse da aparência do mal, ponto. Só isso. Mudasse o caminho, mudasse o número do celular, saísse das redes sociais, pedisse demissão do emprego, mudava de casa, vendia o carro, mudava de rua, mudava de ônibus, mas não fez porque gosta, porque todo dia entra lá na rede social e fica olhando para ver se ele te buscou. Quem é o culpado? O pastor Yahvé. Agora aqui é o pastor Samuel. Deus é culpado do pastor Samuel chegar atrasado. Alguns justificam seus atos imorais dizendo que a pressão é tão grande que ninguém resiste. Tá certo. Então, algumas pressões Deus vai entender. Queremos às vezes tentar justificar atos errados dizendo que nós não tínhamos opção. Não tinha opção. Ou eu fazia, ou todo mundo ia rir de mim. Poxa, mas tu não lestes que José largou a capa, foi para a cadeia, mas manteve a santidade? Não. Você não leu isso, não. Ou então a gente às vezes diz assim, eu fui forçado. Eu estava lá, fui forçado. Assim nós acabamos forçando que Deus seja obrigado a aceitar os nossos erros e ignorar nossos pecados. Pastor, não gostei desta mensagem. Eu não preguei para você gostar. Primeiro, ele me arrebentou nos últimos dias. Eu não faço o que quero, porque se eu fizesse o que quero, eu não estava aqui essa noite, muito menos pastoreando. E já que eu aceito ser pastor, é bom que seja pastor, à luz da Bíblia. Para não ser cobrado de você, amanhã, pessoas inocentes irem para o inferno e você vai pagar por elas. Pastor, Deus há de entender, mas me parece que não foi o que Deus pensou quando Saul agiu sem permissão. Pelo contrário, Deus não gostou e tratou e fechou o assunto. Você está fora. Mas você está fora. Você já fez um negócio lá, fez outro aqui. E aí, irmão, sabe o que pega para mim? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 12. E verso 13, que vai me quebrar. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o que está escrito em sua Bíblia? Juntamente com a tentação, mais alto, juntamente com a tentação, a gente está sem máscara, vamos de novo. Juntamente com a tentação, então quer dizer que quando eu peco é porque eu quis.
Ué, tem alguma outra interpretação? Na minha Bíblia está escrito, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Bom, nós vemos que Saul diz assim para Samuel: eu tomei a posição, a culpa é sua. Você que não veio no horário que eu esperava. Ah, é? Então, a culpa é do pastor. Sim, a culpa é do pastor. A culpa é do pastor. Como eu ensaiei para não pregar essa palavra aqui? Justamente porque essa semana vão vir comentários nas minhas costas e vão falar mais um pouquinho. Desculpa, eu sou pastor. E quem é do hábito de vir à escola dominical, sabe que nós estamos estudando a classe dos adultos do período babilônico. E que eu não vou receber flores, nem sempre, nem aplausos. Muitos de nós seremos zombados, escarnecidos, abandonados, caluniados, afrontados por causa da palavra. De quem é a culpa de Saul fazer o sacrifício? É do pastor Samuel, que a moda agora é sair da igreja por causa disso. Sair por causa disso. Eu queria entender uma coisa: a Bíblia da igreja, o Brasil para Cristo, é diferente da igreja tal? Ou o pecado lá é escondido, tolerado? Ou lá no meio da multidão eu sou mais um? Não me parece que Deus falou para Samuel assim: releva. Pelo contrário, 1 Samuel capítulo 16, o Senhor diz assim para o profeta: Samuel, até quando você vai orar por Saul? Deus está falando comigo e com mais alguém aqui esta noite. Até quando você vai orar por aquilo que eu já rejeitei? Até quando você vai ficar pedindo por aquilo que ele não quer, que ela não quer? Mas eu quero. Então coma do vômito dos porcos. Porque o que eu tenho para você é bênção, não é tribulação. A Bíblia diz em 1 Coríntios, que acabamos de ler, capítulo 10, que quando vem a prova, quando vem a tentação, se eu aguardar em Deus, Deus me dará vitória. Eu erro porque quero. Não adianta jogar a culpa no pai, na mãe, no pastor, em Deus, na igreja. Hoje eu estou mais perto de Fernanda, mas eu já precisei andar muito tempo longe dela. Eu já andei muito longe do meu pai e da minha mãe. E as tentações sempre existiram. As tentações existem para você, para casado e para solteiro, para viúvo e para divorciado, para jovem e para ancião. O problema é que a gente quer colocar a mão nas coisas que não é para colocar. O problema é que a gente quer falar como se fosse o pastor. O problema é que a gente quer dizer o seguinte: é eu que entendo, o senhor não entende nada. Que coisa? Então, Deus, o senhor errou na unção, errou no local, errou no vaso, errou no profeta e errou no texto. O senhor disse que é Deus e que pode matar e dar vida, por que está permitindo estar aqui esta noite? O culpado é o pastor. Quem aqui já assistiu filmes em que acontece um crime numa casa de rico e a casa tem mordomo? De quem é o primeiro suspeito? Essa menina aí. Olha a bolsa dela. Olha, sumiu uma joia aqui em casa. Olha a faxineira, hein? Olha a diarista, hein? Aí a gente descobre que foi o próprio filho que jogou a culpa na faxineira e roubou alguma coisa para pagar a dívida de traficante. E a gente não retira a acusação, a mágoa, a ferida que eu produzo nas pessoas. Não pense os senhores que o profeta Samuel levantou a mão e disse assim para Deus: Senhor, mamãe fez a promessa e
mãe dele fez a promessa, ele cumpriu, foi um profeta. E sabe o que o povo fez com ele? Quando ele ficou velhinho? O que eu acho que alguns aqui talvez vão fazer comigo. Tu estás velho. Teus filhos não andam no teu caminho. Dá-nos um rei, César. E aí Samuel, que é mais crente, ele fala: Deus, é o seguinte, eles não querem eu mais aqui, porque eu acho isso tão injusto com Samuel, porque coitado do rapaz, teve que namorar, sendo obreiro na igreja, teve que ficar ali, enquanto a molecada jogava bolinha de gude, pegava fundo e ficava quem derrubava o pé de mamona lá dos filisteus, e ele passou uma vida dedicada ao Senhor, cuidou da nação, cuidou das causas, mas ele ficou velho. Troca ele, não serve para mais nada mesmo. Sabe quem é o culpado? O culpado é o pastor. O pastor é o culpado de não me entender. O pastor é culpado do meu pecado. Cobra dele. Cobra dele. Levanta a voz para o céu e diz assim: mas nem que você esconda nos bancos, você vai escapar. Porque a gente sempre vai fazer o seguinte. Gênesis 3. Eva deu ouvido às mentiras da serpente, olhou para a beleza da árvore, comeu, viu que era bom, ainda deu para o marido. Consequência? O pecado entrou no mundo, provocou um grande caos para toda a humanidade. Tem coisas que a gente está fazendo hoje, a gente está olhando aqui, certo, pastor Luiz Vicente Rodrigues? Eu estou olhando aqui, mas eu não estou vendo que o que eu estou fazendo aqui vai atingir ali, Gênesis 19, 26. A mulher de Ló, ao fugir de Sodoma, olhou para trás ao invés de olhar para o livramento do Senhor. Consequência, transformou-se em estátua de sal. Deus avisou, não avisou? Desobedeceu. Gênesis 34. Diná, filha de Jacó, saiu de perto dos seus pais, da sua família, para ver as filhas da terra. Consequência, foi violentada, perdeu a honra, e por sua causa uma cidade inteira foi destruída, inocente, foram mortos por causa da sua curiosidade. Mais um exemplo, Juízes capítulo 14 ao 16. Sansão viu uma filisteia, por quem se apaixonou e com quem se casou, ao invés de casar com uma das filhas do seu povo. Consequência, teve um fim trágico, perdeu a sua força, teve os seus olhos arrancados, foi zombado, escarnecido pelos filisteus e morreu junto com os filisteus. Davi, quando teve seu reinado seguro, relaxou no tempo que os reis iam para a guerra e ficou onde não tinha que estar, desobedeceu a Deus. Resultado, viu o que não era para ver, uma mulher casada tomando banho. Consequência, cometeu os grandes pecados com ela, adultério, homicídio, e teve uma família totalmente destruída por causa de desobedecer à voz do pastor Adonai. E eu encerro. Natã é o profeta do palácio. Samuel já tinha descansado no Senhor. Natã, passa-se um ano. Davi não tomou posição de conserto. Natã entra pelo palácio. Ele é profeta. Os outros não podem entrar no palácio sem ordem do rei. Não podem se aproximar do cetro nem do trono sem ordem do rei. Um ano. Quantos dias tem um ano? 360. Vamos mais uma vez. Quantos dias tem um ano? Você matou Urias, dormiu com Batseba. Natã é profeta. Profeta,
Ele abençoa, mas ele corrige. Ele entra pelo palácio assim, ó. Ninguém segura Natan. Ele disse: deixa eu falar com o senhor. Ele não pediu ordem para falar, não. Ele não marcou horário para falar. Ele chegou no palácio e disse assim: meu rei, quando Davi vê Natan entrando, passou um ano, Filipe Sarajoto. Passou um ano, Aguinaldo. Deus não cobrou até agora, Mary. Deus não cobrou até agora, não vai cobrar mais. Urias está morto, só eu que sei, e Joabe. Um ano. Natan, toda vez que vai ao palácio, vem para trazer uma palavra boa. Aquele dia Natan entrou no palácio e disse assim: meu rei, tem uma palavra com o senhor. Opa, entra aí. Um homem tinha uma única novilha e veio e tal. Você conhece a história? Que pegue esse homem, tire dele, faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Profeta. Não é fácil ser profeta. É atrair ódio dos outros também. Porque falar a verdade é mais fácil jogar a culpa no pastor. Um dia eu não vou estar mais nessa casa, vocês vão sentir falta de mim. Não porque eu sou melhor, e nem porque eu estou indo embora. É porque o que vem por aí é coisa mais pesada. As pessoas gostam do que? De tomar banho com leite moça. Tem gente aqui que vai fazer compra e fala assim: não esquece de comprar leite moça para passar em mim. Doce. O profeta diz assim: tu és este homem. Tchau. Alguém disse para mim que Natan ficou assim, ó. Tu és este homem. Tchau. Quem é o culpado pelo pecado de Davi? Davi. Quem? Só que tem uma coisa. Dá uma olhada na Bíblia, vê se Davi jogou a culpa em Batseba. Vê se Davi jogou a culpa em Joabe. Vê se Davi jogou a culpa eu pequei. Meu Deus. Eu pequei. Passa-se um tempo. Deus não fala mais com Davi. Se você está acostumado com o silêncio de Deus, deveria de estar orando agora, para que os teus ossos não se apodreçam. Porque Deus não fez nada ainda, não significa que Deus está feliz. O profeta deu o recado. Um ano depois, a alegria sumiu do palácio. O riso sumiu do palácio. Culto que Deus não recebe não é culto. Pode entrar e sair, Davi, quantas vezes tu quiseres. Até o dia em que Davi, Salmo 51, ore cantarabashuri alas, sheri alabashuri cantalamanai. Abra sua Bíblia, Salmo 51. Não faltou dinheiro no palácio. Joga no monitor para mim, que eu não estou legal. Não faltou dinheiro no palácio. Não faltou comida no palácio. Não faltou soldados no palácio. Mas faltou o Espírito Santo sobre Davi. Está aí.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Continua, lava-me completamente da iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Adão não conheceu, Eva não conheceu, Saul não conheceu, mas Davi, eu conheço as minhas transgressões, Xaradecomanaya, e o meu pecado está sempre diante de mim. Continua, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance xaracambachurialamanachai, oreandabachotomanaya. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vida sem Deus não tem graça. Vida sem o Espírito Santo é infelicidade. Dinheiro sem Deus é tragédia. Tudo que Deus não está é ruim, é perecível, é passageiro. Mas o Espírito Santo não é passageiro. O Espírito Santo, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Davi está dizendo: eu não aguento mais entrar e não te sentir a presença. Eu não aguento mais, Senhor, esses pecados todo dia. Senhor, tira tudo. Tira. Pode tirar o cetro, pode tirar a coroa, tira o manto, tira, mas não tire o teu Espírito Santo. Deus restaura. Ainda que eu tenha que colher o que eu plantei, Deus Sharanamachai, Deus restaura. Culpado não é o pastor. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Culpado não é a igreja. Culpado não é o ministério de louvor. Culpado não é a diretoria da igreja. Sou eu que preciso me consertar. Sou eu quem preciso pedir perdão e me consertar. Porque ainda dá tempo. Mensagem desta noite: o culpado é o pastor. Sempre o pastor que é culpado. O pastor é culpado. Ele não me entende. Eva, Adão, Saul, Caim, todo mundo disse:
Senhor não chegou no horário, o Senhor aceitou a oferta do meu irmão, a mulher que tu me deste, a serpente me enganou. Davi diz: eu, Aguinaldo, eu errei, eu pequei. Que esta frase nunca saia da nossa boca para justificar. Eu estou debaixo de um pastoreio chamado Luiz Fernandes Bergamin, pastor, presidente nacional das igrejas do Brasil para Cristo e pastor, presidente estadual da Convenção do Estado de São Paulo. Aqui na terra, eu me submeto, eu reconheço, eu honro, porque aquilo que eu faço contra, eu causo a mim. Não existe ministério, alegria, força, crescimento, debaixo daquilo que Deus diz, isto é errado. Eu vou me aposentar do ministério. Calma, não é agora. E um dia, eu vou chegar para alguém, se Deus assim permitir, e vou tocar nele e vou dizer assim: calma, filho, calma. Eu já passei por isso e Deus sustentou. Foi sempre assim. Quem não respeitou o próprio Deus, não te envergonhes do Evangelho. Continue firme, constante. Porque um dia o nosso cajado aqui vai ser tirado. E nós vamos descansar com o sumo pastor. E naquele dia, eu espero ouvir dele: servo bom e fiel. Minha palavra para os crentes desta casa: acertem o que tem que acertar. Aproveita que hoje é noite de reconciliação, é noite de conversão, é noite de perdão. Culpado não é o pastor, sou eu. Ah, mas a família, os filhos, quem sustenta é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem consola é Deus. A Ele a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ficamos em pé.